Boa noite a todos, esperamos que vocês apreciem a apresentação. Todos nós já sabemos que nos últimos anos, a política ambiental vem ganhando destaque e relevância, principalmente nos países mais industrializados. Mas, o que é política ambiental? Na sua essência, nada mais é do que um conjunto de medidas com o intuito de reduzir os impactos causados pelo homem ao meio ambiente. Dessa forma, para que a adoção desse tipo de política se torne eficiente, é inevitável que haja uma sofisticada regulamentação ambiental, além da existência de penalidades para aqueles que não cumprem as normas estabelecidas. Vale destacar que é essencial que a política adotada esteja em completa harmonia com os outros segmentos da economia, uma vez que gera influência aos seus agentes econômicos. Por exemplo, uma política industrial influencia na composição da produção, o que gera impactos relevantes ao meio ambiente. Em outras palavras, caso essas políticas não estejam alinhadas, representarão altos riscos negativos ao sistema econômico. Agora vamos mostrar a vocês quais são os motivos, na prática, em adotar as políticas ambientais. Uma vez adotada a política ambiental, é necessária a indução dos agentes econômicos a adotarem posturas e procedimentos menos agressivos ao meio ambiente. Ou seja, seria uma redução da quantidade de poluentes lançados no ambiente e uma redução da depleção dos recursos naturais. Em âmbito industrial, os recursos naturais possuem duas funções: matéria-prima e energia. Assim, para obter esses recursos, alguns impactos ambientais surgirão: desmatamento, emissões de gases poluentes, erosão do solo, entre outros possíveis resultados. Nesse contexto, obtido o produto final, surgem, portanto, os rejeitos industriais, que fazem parte de todo o processo produtivo: fumaça, resíduos sólidos e efluentes líquidos. Todas essas características são baseadas em um único princípio, o princípio do desenvolvimento sustentável, que podemos entender quando consideramos que existem recursos naturais finitos e não renováveis. A sua utilização deve ser racional, justamente para que o mesmo recurso continue disponível para a geração atual e futura. Em resumo, vamos definir algumas informações que concretizam de fato a necessidade da política ambiental. O atual padrão tecnológico necessita intensivamente de energia e matéria-prima. Ainda não é possível que seja utilizado 100% dos insumos, sem gerar resíduos. Quando a quantidade de rejeitos industriais forem maiores que a capacidade de absorção de meio ambiente, levará à poluição. Ainda não deu para ver qual a importância da política ambiental? Então olha esse dado. Segundo estudo realizado pelo IPEA, os gastos médicos realizados pelo sistema INAMPS, associados à poluição hídrica doméstica no Brasil, no ano de 1989, foram de 40,2 milhões. E os gastos hospitalares na cidade de São Paulo, com doenças causadas por poluição atmosférica, para o mesmo ano, foram de 785 mil. É importante lembrar que esses são gastos com tratamento de doenças, sem contar as perdas econômicas que ocorrem devido à morbidade e à mortalidade causadas pela poluição. O que estamos querendo dizer é que as pessoas doentes perdem dias de trabalho e a produtividade cai, além da produção que foi sacrificada devido à morte de trabalhadores e da mão de obra futura. Agora, você já imaginou o quanto poderá ser economizado com a redução da poluição assim que as normas de conduta ao meio ambiente forem sistematizadas? Pois é, faz uma grande diferença. Iremos entrar agora nas soluções econômicas para os problemas ambientais, mais especificamente a livre negociação ou o Teorema de Coase. A pergunta levantada por Ronald Coase foi que, em uma economia, em um mercado, por que não criar um setor de negociação de quantidades aceitáveis de poluição? A solução da poluição, para o autor, pode surgir no livre mercado e ser tratada como se fosse um setor da economia. A ideia por trás dessa argumentação é de que a redução da poluição, quanto maior ela for, maior o custo marginal de abatimento da mesma e menor o benefício marginal para a parte afetada pela poluição. Assim,
as partes negociam para que o custo marginal de redução de poluição se iguale ao benefício marginal de reduzir até chegar ao ponto ótimo, o ponto onde a oferta se iguala à demanda. Uma das partes aceita suportar um pouco de poluição se isso significa não ter que pagar acima de um preço P, e a outra parte só aceita reduzir a quantidade de poluição se recebe um preço acima do que a vítima está disposta a pagar. Mas essa livre negociação não é muito viável, já que não possuímos propriedade no ambiente e há muitas vítimas e poluidores, tornando a livre negociação apenas possível em casos particulares. Essa teoria também possui altos custos de transação, não tem direito de propriedade definido e também muitas vezes são problemas ambientais que afetam o futuro mais do que o presente, tornando impossível a negociação. Assim, são necessárias intervenções diretas para os poluidores, intervenções que façam com que quem cause a poluição assuma os custos ou reduzam seus níveis de poluição. Outra solução seria a internalização das externalidades. Quando temos que a parte dos custos envolvidos na produção não são captados por aqueles que o produzem, trazem falhas importantes para o mercado. Estes custos não são capitalizados de forma privada, então o fato gerador deste custo e falha acaba não sendo punido, e não sendo necessário que faça a correção dessa ação. Isso gera externalidades. Para a poluição, os custos geradores não contemplam os custos envolvidos, e aí as quantidades geradas ultrapassam os níveis considerados ótimos. A solução óbvia seria o poluidor incorporar essas externalidades, fazendo com que a quantidade produzida seja menor e a curva se desloque para a esquerda, atingindo um ponto ótimo. Neste momento, iremos ver os instrumentos de política ambiental. Os instrumentos de política ambiental têm o dever de demonstrar o custo externo ambiental e podem ser divididos em 3 pontos. O primeiro deles são os instrumentos de comando e controle, sendo esse um grupo que tem regulação direta, que tem efeito direto naqueles que emitem poluentes e exige uma fiscalização. Esta fiscalização deve ser frequente para controle dos padrões estabelecidos no nível de poluentes permitidos. Dentre os controles que podem ser estabelecidos por esse instrumento estão controle por proibição de produto, controle de processo, proibição ou restrição de atividades, especificações tecnológicas, controle do uso de recursos naturais, padrões de poluição para fontes específicas. O segundo instrumento se trata de um instrumento econômico, ou que também pode ser instrumento de mercado, que tem como intuito de internalizar as externalidades, assunto que foi comentado um pouco anteriormente. As possibilidades de estratégias para realizar a internalização das externalidades seriam implementação de taxas e tarifas, criação de subsídios, certificados de emissão transacionáveis e até mesmo sistemas de devolução de depósitos. E por fim, o último instrumento seria o instrumento de comunicação. Como o próprio nome estabelece, são formas de levar a informação aos poluidores e aos atingidos dados sobre diversos temas ambientais. Isso pode ser feito de várias formas, como fornecimento mais claro de informação, criação de acordos, criação de redes de comunicação, desenvolvimento de sistema de gestão ambiental, selos ambientais, marketing ambiental. O nosso próximo tema seria a política ambiental e o comércio internacional. As políticas ambientais de diferentes países afetarão o fluxo do comércio internacional. Quando os produtos e seus métodos de produção causam problemas ambientais, os países importadores podem apresentar barreiras ao comércio internacional, conhecidas como barreiras não tarifárias. Barreiras não tarifárias são regulamentações técnico-administrativas que, ao serem impostas aos bens importados, tendem a diminuir o volume destes bens importados, dado que não possuirão acesso ao mercado nacional se não cumprirem as regulamentações impostas. As barreiras não tarifárias podem ser de ordem técnica, sanitária, ambiental. As barreiras sanitárias são constituídas por normas, aos quais os produtos devem obedecer, ligadas à possibilidade de serem vetores de doenças entre os países.
Assim, muitos países passarão a exigir certificações de isenção de doenças nos rebanhos para exportadores de carne, dentre outros produtos que possam expor problemas sanitários a outros ecossistemas. A barreira ambiental tem os mesmos princípios. O país importador pode impor regras ao processo produtivo do bem no país exportador, para que não sejam agressivas em relação ao meio ambiente, por exemplo, controle da emissão de poluentes ou preservação de determinados ecossistemas. O Brasil, por exemplo, tem dificuldades com essas barreiras em função do desmatamento na Amazônia, da exploração econômica em áreas de proteção ambiental ou da exportação da atividade de pesca obtida com processos predatórios em relação a espécies com risco de extinção, dentre outras. Quais são os principais problemas ambientais causados pelo comércio internacional? O primeiro seriam danos ambientais causados pelo uso de produtos. O país importador apresenta problemas ambientais causados pelo consumo de produtos importados. O segundo seriam danos ambientais causados por processos e métodos de produção, como o produto é produzido. Quando o ppm afeta os recursos compartilhados por todos os países, surgem problemas ambientais globais. Quando o ppm causa danos ambientais dentro das fronteiras geográficas de um país, surgem preocupações com o meio ambiente local. A poluição da água, do solo ou do ar, que não causa impactos transfronteiriços, são exemplos de tais problemas. Por último, iremos falar da política ambiental no Brasil. No Brasil, até 1970, não havia uma preocupação referente à política ambiental. Essa falta de preocupação originou-se com o modelo de industrialização do país, que se deu através do processo de substituição de importação adotado. De maneira geral, o Brasil tinha algumas iniciativas voltadas para o controle ambiental, mas com foco nos setores ligados à extração de recursos naturais, como, por exemplo, a Comissão Executiva de Defesa da Borracha e do Código Florestal. Porém, no início da década de 70, mais especificamente em 1973, o país começou a ver a questão de uma forma mais independente, até mesmo por uma pressão internacional. Com isso, foi criada uma espécie de Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA. Essa estrutura foi feita nos moldes dos países norte-americanos, o qual tem uma postura regulatória, com um certo nível de descentralização. Mudanças nas políticas internacionais relacionadas ao meio ambiente, tivemos uma segunda mudança na postura ambiental do país. Dessa forma, o intuito não era apenas a preocupação com a extinção dos recursos naturais, mas sim trazer um desenvolvimento industrial e socioeconômico de forma mais sustentável. Novas medidas foram tomadas com a criação de 4 outras ferramentas. Essas ferramentas seriam o Ministério do Meio Ambiente, MMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Um outro ponto que fez com que as políticas ambientais fossem pouco eficientes é por conta do vasto território, dados inconsistentes a respeito da vastidão do problema e quais eram os impactos ambientais causados. Desta maneira, a cobrança a respeito da preservação tem sido uma pauta cada vez mais cobrada. Alguns estados e até governo central se viram na obrigação de criar novas formas de controle para ter um desenvolvimento industrial mais sustentável. Assim, foram criados instrumentos de controle que visavam fiscalizar as empresas, com o intuito de ter um desenvolvimento industrial mais sustentável. Podemos reconhecer que muito foi feito, principalmente na região sul e sudeste, locais nos quais a indústria brasileira teve um desenvolvimento maior. Frente a outros países latino-americanos, no entanto, temos muitas questões não resolvidas e que estão longe de uma solução. E assim, finalizamos o nosso trabalho sobre política ambiental. Muito obrigada!